A voz do Ricardo cortou o ar da sala de estar como um chicote, mais baixa, mais perigosa do que eu alguma vez a ouvira. Que carta! O meu coração parou. A escova de dentes caiu das minhas mãos no lavatório. Um som patético naquele silêncio mortal. Não, não podia ser assim. Não agora. Os meus olhos varreram a sala, focando-se na Maria, a nossa governanta, com as mãos à cabeça, a cara vincada de preocupação. E depois, na mesa de centro, ali estava ela. A carta. O meu sangue gelou nas veias. Meninos, a minha voz saiu tremida. Fiquem aqui. Não desçam as escadas. Entenderam? Os olhos do João, tão sérios para uma criança de 5 anos, alargaram-se. Ana, o que se passa? Por favor, fiquem aqui. Supliquei e saí a correr, o coração a bater tão forte que parecia querer rasgar-me o peito. Quando cheguei à sala de estar, a Maria estava em frente ao Ricardo, torcendo as mãos. E a carta, sim, a carta estava ali, exposta na mesa. Aquela mesma carta que eu tinha mantido escondida durante 7 meses, aqui e 4 anos antes disso. As minhas pernas quase cederam. Maria, como é que... A Maria evitou o meu olhar. Estava a limpar o seu quarto hoje, senhora Ana. A caixa caiu da prateleira do armário. A carta escorregou e vi o nome. O Ricardo virou-se para mim lentamente e o olhar na sua cara fez-me desejar a morte. Confusão. Um começo de compreensão. E depois, a traição a florescer como um veneno nos seus olhos profundos. A sua voz estava demasiado baixa, demasiado controlada. Que carta! Eu não conseguia respirar. As palavras ficaram presas na minha garganta. A Maria avançou, pegando no envelope com as mãos trêmulas, e estendeu-o ao Ricardo. É da sua esposa, senhor. Da noite em que ela morreu. A senhora Ana, ela estava lá. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O Ricardo olhou para o envelope como se fosse uma arma. Depois, os seus olhos moveram-se para os meus, e eu vi o momento exato em que ele percebeu. O momento exato em que tudo se desfez. Tu estavas lá, disse ele, a voz oca. Na noite em que a Isabela morreu. Tu estavas lá. Sim, sussurrei. E ela deu-te isto. Ele ergueu a carta, a mão a tremer. Ela deu-te as últimas palavras dela para mim. E tu nunca... Ele não conseguiu terminar. A sua mandíbula apertou-se tão forte que ouvi os seus dentes rangerem. Há quanto tempo estás na minha casa, Ana? 7 meses. 7 meses. Ele riu, mas era um som quebrado, terrível. 7 meses. Estiveste a viver aqui, a cuidar dos meus filhos, a dormir debaixo do meu teto, a deixar-me. Ele parou, a mão a mover-se para o peito, como se sentisse dor física. Deixaste-me apaixonar-me por ti e estiveste a mentir-me este tempo todo. Eu não estavas a mentir. Guardaste isto de mim. A sua voz explodiu, crua de fúria e angústia. As últimas palavras da minha esposa, a mensagem final dela, e tu enterraste-a. Durante 4 anos enterraste-a, e depois entraste na minha casa e não disseste nada. Eu tentei. Quando? Ele avançava sobre mim agora, a carta agarrada no punho. Quando é que tentaste, Ana? Antes de me beijares, antes de me dizeres que ficarias, antes de deixares os meus filhos chamar-te família? Eu ia contar-te no próximo ano, quando eles tivessem 10 anos, quando estivéssemos casados. A sua voz quebrou na última palavra, e eu vi lágrimas nos seus olhos, lágrimas de raiva e desilusão. Olhaste-me nos olhos e viste-me sofrer, viste-me torturar-me com a morte dela. E tu tinhas as palavras dela o tempo todo. Eu esqueci-me, solucei, as minhas próprias lágrimas a escorrer-me pelo rosto. Eu esqueci-me. Eu perdi o meu emprego. Desabei. Enterrei tudo daquela época. E quando me lembrei, quando percebi que já me tinhas contratado e que os meninos me adoravam e eu não sabia como sair, as suas palavras foram silenciosas.
finais. Ricardo, por favor, sai! O seu rugido fez tremer a casa. Lá em cima ouvi um dos meninos a chorar. Sai da minha casa! Afasta-te dos meus filhos! Nunca mais quero ver-te! Deixa-me só ler contigo. Não! Ele estava a afastar-se de mim agora, como se eu estivesse contaminada, como se tocar-me o envenenasse. Tu não vais estar aqui para isto, não vais testemunhar isto. Tiveste 4 anos para me dar isto. Não tens mais um segundo. A Maria avançou, o rosto molhado de lágrimas. Senhora Ana, eu ajudo-a a fazer as malas. Não. Virei-me para o Ricardo, desesperada. Por favor, deixa-me explicar. Deixa-me. Não há nada para explicar. A sua voz estava morta agora, vazia. Tinhas algo precioso que me pertencia e guardaste-o. Se te esqueceste ou não, não importa. O que importa é que quando te lembraste, quando me viste, quando viste os meus filhos, tu escolheste continuar a mentir. Escolheste proteger-te em vez de nos dares um encerramento. Eu estava a proteger-te. De quê? Da última vez que vi, ele não tinha esta fúria, nem este desespero. Na altura, eu estava tão preocupada com a minha própria ruína que não tinha visto a dele. Era um dia cinzento em Lisboa, lá para o final de janeiro. Eu tinha acabado de receber mais um e-mail de rejeição no meu telemóvel, enquanto estava sentada num banco no Parque Eduardo VII. Mais uma porta fechada. A minha licença de enfermagem já era. As minhas poupanças voaram. Aos 28 anos, estava ali, sem um rumo, a olhar para o vazio da minha vida. E então, o grito, um som de puro terror, a cortar o ar frio do inverno como vidro estilhaçado. O corpo moveu-se antes que a mente pudesse alcançar. Já estava a correr em direção ao lago congelado. Os tênis velhos a escorregar em manchas de gelo. O hálito a formar nuvens no frio cortante. À frente, perto da margem da água, uma mulher gritava apontando para o lago. 2 pequenas figuras, crianças, debatiam-se na água escura onde o gelo tinha cedido. Socorro! Por favor! Não sabem nadar! Eu não hesitei. Tinha falhado em tanta coisa, cometido tantos erros que me custaram tudo. Mas isto eu sabia fazer. Mergulhei na água a correr, o frio roubando-me o fôlego instantaneamente. Parecia 1000 facas a perfurar a minha pele, os meus pulmões a fechar-se. O choque quase me puxou para baixo, mas eu avancei, os braços a cortar a água gelada. Um dos meninos estava mais perto, a sua mãozinha a esticar-se, o rosto mal acima da superfície. Agarrei o primeiro, o braço a prender-se debaixo do peito dele, como me tinham ensinado anos antes. Agarrei-te, ofeguei, os dentes já a bater. Agarrava-o. O menino tossiu, a água escorrendo-lhe da boca, mas estava a respirar. Virei-me ainda a mover-me na água, procurando freneticamente pelo segundo menino. Ali a uns 3 metros, a cabeça a submergir. Não. Eu dei pontapés mais fortes, as pernas a arder, o casaco ensopado a arrastar-me como uma âncora. Alcancei a segunda criança assim que ele submergiu. A minha mão mergulhou na água escura, procurando. E então senti tecido. Puxei-o para cima, trazendo o seu pequeno corpo contra o meu peito. Ele não estava a respirar. A margem parecia a quilômetros de distância. Os meus músculos gritavam. O frio estava a deixar-me desajeitada, os movimentos lentos, mas continuei a mover-me. Um braço em volta de cada criança, as pernas a bater fracamente debaixo de mim. Quando os meus pés finalmente tocaram o fundo rochoso perto da margem, tropecei para a frente, caindo na relva congelada com ambos os meninos nos braços. O primeiro menino chorava, tossindo água, vivo. O segundo não se mexia.
O meu treino de enfermagem acionou-se através do nevoeiro da hipotermia. Deitei-o de costas, inclinei a cabeça, verifiquei as vias respiratórias. Sem pulso. Comecei as compressões imediatamente. 30 bombadas rápidas no seu peito minúsculo. Depois 2 insuflações de resgate. Os lábios estavam azuis, a pele estava gelada. Vamos, sussurrei, as mãos a tremer violentamente. Vamos, meu amor. Respira. Mais 30 compressões, mais 2 insuflações. Respira. A multidão que se tinha juntado estava paralisada, impotente. Alguém ligava para o 112. A mulher que gritava soluçava. E eu continuei a trabalhar, as roupas molhadas a congelar na minha pele, os dedos dormentes, a visão turva. Comprime. Respira. Comprime. Respira. E então, finalmente, a criança tossiu. A água escorreu-lhe da boca. O peito arqueou enquanto ele ofegava por ar, os olhos a abrirem-se de terror e confusão. Virei-o de lado, apoiando-lhe a cabeça enquanto ele vomitava a água do lago na terra congelada. Um alívio avassalador abateu-se sobre mim, tão forte que quase desmaiei. Estás bem? Respirei, a voz embargada. Estás bem agora. Ambos os meninos respiravam. Ambos os meninos estavam vivos. Foi então que ouvi o carro, pneus a guinchar no asfalto, uma porta a bater, e depois passos rápidos, pesados, desesperados, a correr pela relva em direção a nós. Levantei a cabeça no momento em que um homem se ajoelhou ao meu lado, as mãos imediatamente estendidas para as crianças. João, Pedro! A sua voz estava rouca, quebrada. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Os meus filhos! Ele puxou ambos os meninos contra o peito, as mãos grandes a aninharem as suas cabecinhas, o corpo a tremer. Os meninos choravam agora, agarrados a ele, as palavras a atropelarem-se umas às outras num italiano choroso. O homem segurava-os mais apertado, os olhos fechados, a mandíbula tão tensa que eu via o músculo saltar debaixo da pele. Ele era alto, com mais de 1,80 m, cabelo escuro a começar a grisalhar nas têmporas, maçãs do rosto definidas e um rosto que parecia ter sido esculpido em pedra. Vestia um casaco preto caro sobre um fato feito à medida. E mesmo ajoelhado na relva congelada, irradiava um tipo de poder controlado que tornava o ar à sua volta mais pesado. Quando finalmente abriu os olhos e olhou para mim, vi algo neles que me fez prender a respiração. Não apenas gratidão, mas devastação. Aquele tipo de dor que vive tão fundo que se torna a parte dos ossos. Salvaste-os. A sua voz quebrou. Ele teve de parar, engolir, tentar de novo. Tu salvaste-os. Eu assenti, os dentes a bater demasiado para falar. Estava a tremer violentamente agora, a adrenalina a passar, o frio a instalar-se no meu corpo como cimento. O homem pareceu notar pela primeira vez que eu estava ensopada, que os meus lábios estavam a ficar azuis, que mal conseguia manter-me de pé. Ele tirou o casaco imediatamente e envolveu-me nos ombros. Ainda estava quente do seu corpo, e o calor súbito fez-me ofegar. Miguel, ele ordenou. E um homem mais jovem, de fato preto, apareceu instantaneamente, como se estivesse à espera nas sombras. Vai buscar o carro agora e liga ao Dr. Santos. Diz-lhe para nos encontrar em casa. Sim, senhor. O homem, fosse quem fosse, virou-se para mim. As suas mãos ainda tremiam enquanto ele se estendia para me estabilizar. O aperto firme, mas cuidadoso. Consegues levantar-te? Acho que sim. Tentei, as pernas bambearam. Ele agarrou-me antes que eu caísse, um braço a envolver-me à cintura, apoiando o meu peso sem esforço. O outro braço ainda segurava ambos os meninos ao seu lado, recusando-se a deixá-los ir por um segundo sequer. Qual é o teu nome? Perguntou, a voz mais baixa agora, mas não menos intensa. Ana. Ana Ortiz.
Ana, ele repetiu, como se estivesse a memorizá-lo, como se estivesse a marcá-lo na sua memória. Eu sou Ricardo Mancini e acabaste de salvar as vidas dos meus filhos. A forma como ele disse, o peso naquelas palavras, fez algo torcer no meu peito. Isto não era apenas um pai agradecido. Era um homem que tinha estado a segundos de perder tudo o que importava. Uma SUV preta e elegante parou na relva, ignorando completamente as regras do parque. A porta abriu-se e Ricardo guiou-me para dentro, ainda a apoiar o meu peso. Ele acomodou ambos os meninos no banco de trás primeiro, envolvendo-os em cobertores que alguém entregou pela janela. Depois, virou-se para me ajudar a entrar. Espera, disse eu, a minha voz. A ambulância está a 7 minutos de distância. Ricardo interrompeu. O meu médico estará na minha casa em 4. Entra. Não foi um pedido. Entrei no veículo quente, o meu corpo ainda a tremer incontrolavelmente. Ricardo deslizou para o meu lado, puxando imediatamente os 2 meninos para o seu colo, examinando-os com mãos que ainda tremiam ligeiramente. João e Pedro, eu já conseguia distingui-los. O João tinha uma pequena cicatriz acima da sobrancelha. Choravam baixinho, as carinhas enterradas no peito do pai. Papá! O João choramingou. Desculpa, pedimos tanta desculpa. Shhh! A voz do Ricardo embargou. Ele apertou os lábios no topo da cabeça de cada menino, os olhos fechados. Estão seguros. Isso é tudo o que importa. Estão seguros. A SUV afastou-se do parque, movendo-se rapidamente pelas ruas de Lisboa. Eu estava encostada à porta, o casaco do Ricardo ainda nos meus ombros, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Salvara 2 crianças. Fizera algo certo pela primeira vez em meses, talvez anos. Mas enquanto via o Ricardo segurar os filhos como se fossem as únicas coisas que o mantinham ancorado à terra, sentia algo frio instalar-se no meu estômago que nada tinha a ver com a água do lago que ainda me escorria do cabelo. 4 anos antes, eu era uma pessoa diferente, uma enfermeira com futuro, uma mulher que achava que podia salvar toda a gente. E então, uma noite, numa sala de parto do Hospital de Santa Maria, segurei a mão de uma mulher a morrer e fiz uma promessa que nunca cumpri. O nome da mulher era Isabela Mancini, e a carta que ela me apertou na mão, a carta destinada ao marido dela, ao homem agora sentado ao meu lado neste carro, ainda estava enterrada numa caixa de velhos pertences meus, esquecida no caos de tudo o que veio depois. Fechei os olhos, as mãos agarradas à beira do banco, o coração a bater depressa demais. Salvara os filhos dele. Mas 4 anos antes falhara a esposa dele, e ele não fazia ideia. A casa do Ricardo Mancini não era uma casa. Era uma fortaleza disfarçada de mansão. A SUV passou por portões de ferro que se abriam automaticamente, serpenteando por uma longa entrada ladeada por árvores nuas, os seus ramos esticados para o céu cinzento como dedos esqueléticos. O edifício em si era moderno, todo linhas afiadas e pedra escura e janelas que não refletiam nada de volta. Estava sozinho em hectares de terra coberta de neve, isolado da cidade, dos vizinhos, de testemunhas. Eu já tinha parado de tremer. O calor do carro finalmente chegara aos meus ossos, mas agora instalava-se um tipo diferente de frio. Aquele que vinha da percepção exata de quão desamparada eu estava. No momento em que o carro parou, a porta da frente abriu-se e um homem mais velho, de fato imaculado, apressou-se a descer os degraus, carregando uma mala médica. Dr. Santos, presumi eu. Ele foi direto aos meninos, as suas mãos gentis e eficientes, enquanto verificava os seus sinais vitais. Olhava para os seus olhos com uma lanterna. Ouvia os seus pulmões. Estão estáveis, disse ele depois de um momento, o seu sotaque carregado de italiano. Com frio em choque, mas estáveis. Precisam de banhos quentes, repouso, monitorização durante as próximas 12 horas. Nenhum dano pulmonar que eu consiga detectar.
Mas se algum deles desenvolver tosse ou febre, ligo-lhe imediatamente. Ricardo terminou. A sua voz estava firme agora, completamente profissional. Mas a sua mão nunca deixou as minhas costas, ainda a apoiar-me, embora eu estivesse de pé sozinha. Verifique-a também. O Dr. Santos virou-se para mim, a sua expressão suavizando-se. Senhora, vamos para dentro. O interior da mansão era tão frio e bonito quanto o exterior. Chão de mármore, tetos altos, mobília que parecia pertencer a um museu. Tudo estava impecável. Tudo era cinzento, ou preto ou branco. Não havia cor em lado nenhum, nenhum calor, nenhuma evidência de que crianças realmente vivessem ali, exceto por uma coisa. Na cornija acima de uma lareira que parecia nunca ter sido usada, havia uma única fotografia numa moldura de prata. Uma mulher com cabelos longos e escuros e um sorriso que podia iluminar uma sala, segurando 2 bebés recém-nascidos contra o peito. Ela parecia exausta e radiante e completamente apaixonada. Reconhecia imediatamente. O ar abandonou os meus pulmões. Isabela. Senta-te, Ricardo disse, guiando-me para um sofá de couro perto da lareira. Alguém já tinha acendido uma fogueira, o primeiro calor que esta sala provavelmente via em anos. Não te mexas. Ele desapareceu escadas acima com os 2 meninos e ouvi a sua voz a ecoar pelos corredores, dando ordens em italiano rápido. O Dr. Santos sentou-se ao meu lado, tirando o meu pulso, verificando a minha temperatura, fazendo perguntas. Eu respondi automaticamente. Está hipotérmica, mas não perigosamente. Vai precisar de um banho quente, roupas secas, líquidos quentes e repouso. É muito sortuda, senhora. E muito corajosa. Corajosa. A palavra parecia errada na minha boca. Ricardo voltou 20 minutos depois. Tinha trocado para roupas secas, calças pretas, uma camisola preta, e o cabelo estava úmido de um duche rápido. Mas os seus olhos ainda estavam selvagens, ainda a processar o que quase acontecera. Os meninos? Perguntei, a voz rouca. No banho, a minha governanta está com eles. Ele sentou-se à minha frente, os cotovelos nos joelhos, as mãos apertadas tão firmemente que os nós dos seus dedos estavam brancos. Dr. Santos, tenha certeza de que eles estão bem, Ricardo. Graças a ela. O médico acenou para mim, depois levantou-se. Vou vê-los novamente daqui a algumas horas. Ligue-me se algo mudar. Depois que ele saiu, o silêncio preencheu a sala como fumo. Ricardo olhava para o fogo, a sua mandíbula a trabalhar, a respiração cuidadosamente controlada. Eu observei-o, este estranho que era de alguma forma familiar, e senti o peso do meu segredo a pressionar as minhas costelas como uma pedra. Não sei como te agradecer, disse ele finalmente, a voz baixa. Não tenho palavras para o que fizeste. Não precisas de me agradecer. Qualquer pessoa teria... Não, ele olhou para mim então, e a intensidade nos seus olhos escuros fez-me prender a respiração. Não qualquer pessoa. A maioria das pessoas teria ligado para o 112 e esperado. Tu não esperaste. Entraste naquela água sem pensar em ti. Salvaste os meus filhos quando eu não estava lá para os proteger. A última frase saiu como uma confissão, como uma acusação contra si mesmo. Eu vi então a culpa. A mesma culpa que eu carregava, mas a dele era mais fresca, crua, ainda a sangrar. Onde estavas? Perguntei baixinho e imediatamente arrependi-me. Desculpa, isso não é... Numa reunião que se atrasou. A sua mandíbula apertou-se. Estava a 20 minutos de distância. 20 minutos e eles quase morreram porque eu não estava lá. Mas tu estiveste, e eles estão seguros. Ele estudou-me por um longo momento, o seu olhar movendo-se sobre o meu rosto, como se estivesse a tentar memorizar cada detalhe. Quem és tu? Ana Ortiz. A pergunta era tão direta, tão intensa, que quase lhe contei tudo ali mesmo.
Quase disse, eu estava lá quando a tua esposa morreu. Segurei-lhe a mão. Ela deu-me algo para ti e eu esqueci-me. Mas em vez disso disse, eu sou enfermeira. Ou eu era, perdi a minha licença há 6 meses. Por que isso importa? Importa para mim. Baixei o olhar para as minhas mãos, ainda a tremer ligeiramente. Cometi um erro. Estava exausta, a fazer um turno duplo e calculei mal a dosagem de um medicamento. A paciente ficou bem, mas o hospital tinha uma política de tolerância zero. Fui dispensada. A ordem revogou a minha licença pendente de revisão. Não consegui encontrar trabalho desde então. Era a verdade, mas não toda a verdade. Ricardo ficou em silêncio por um momento, a processar. Depois, levantou-se indo para um carrinho de bar perto da janela. Serviu 2 copos de líquido âmbar. Whisky, pensei eu, e trouxe um para mim. Bebe, disse ele. Ajuda com o frio. Peguei no copo, os meus dedos roçando os dele. O whisky ardeu ao descer, mas ajudou. O tremor nas minhas mãos finalmente parou. Precisas de trabalho, Ricardo disse. Não era uma pergunta. Sim. E és boa com crianças. Sabes fazer RCP. Pensas rápido em emergências. O meu coração começou a bater mais depressa. O que ele estava a dizer? Estou a dizer que os meus filhos precisam de alguém. Já tiveram amas antes, mas nenhuma durou mais de alguns meses. Os meninos são difíceis. Não confiam facilmente. Não se apegam. Ele fez uma pausa, a sua expressão escurecendo. A mãe deles morreu no dia em que nasceram. Nunca a conheceram. E eu... Parou como se as palavras fossem fisicamente dolorosas. Não sou o suficiente. Eu tento, mas não sou o suficiente. Ricardo, eles agarraram-se a ti no carro. Continuei, a voz rouca. O João não deixa ninguém tocar nele exceto eu, mas deixou-te a ti. E quando chegamos aqui, o Pedro perguntou onde estavas. Queria ter a certeza de que estavas bem. Senti algo a abrir-se no meu peito. São meninos doces. Precisam de alguém que fique, alguém que não os abandone. Ele olhou para mim diretamente. Ofereço-te um emprego, Ana. Ama residente para o João e o Pedro. Benefícios completos. Salário que é o triplo do que o hospital te pagava. A tua própria suíte. Tudo o que precisares. Era demais, depressa demais, generoso demais. E eu sabia exatamente por que deveria dizer não. Porque a mulher naquela fotografia na lareira confiara-me as suas últimas palavras e eu falhara. Porque aceitar este trabalho significava viver todos os dias com aquele segredo, vendo o Ricardo lamentar uma esposa cuja última mensagem ele nunca receberia. Mas então pensei na minha conta bancária vazia, no meu aluguer em atraso, nos e-mails de rejeição que continuavam a acumular-se na forma como aqueles 2 meninos me olharam no carro, como se eu fosse alguém importante. Não sei nada sobre ser ama a tempo inteiro, disse baixinho. Sabes como os manter vivos. Isso é tudo o que preciso. Havia algo quebrado na sua voz, algo que me fez entender que isto não era apenas sobre contratar ajuda. Era sobre um pai que estava aterrorizado de perder as únicas coisas que lhe restavam. Ok, ouvi-me dizer. Eu aceito. Ricardo fechou os olhos brevemente, e quando os abriu novamente, havia um alívio tão profundo que era quase doloroso de testemunhar. Obrigado. Quando queres que comece? Agora. Ele gesticulou para as escadas. Há uma suíte no primeiro andar, ao lado do quarto dos meninos. É tua? Pedirei a alguém que traga as tuas coisas de onde estiveres a ficar. Parei. Eu estava a ficar num terreiro que mal podia pagar, com móveis da Feira da Ladra e um senhorio que ameaçava despejo. Isso seria útil. Dá a tua morada ao Miguel. Ele tratará disso. Ricardo terminou o seu uísque de um só gole. Depois pousou o copo com mais força do que o necessário. Preciso de ir ver os meninos. A Maria vai levar-te ao teu quarto. Descansa. Falaremos mais amanhã. Ele estava a meio caminho das escadas quando falei novamente. Ricardo,
Ele virou-se. Por que confias em mim? Não sabes nada sobre mim. A sua expressão mudou. Algo escuro e antigo a mover-se por trás dos seus olhos. Porque saltaste para a água gelada para salvar os meus filhos, sem perguntar quem era o pai deles. E no meu mundo, Ana, essa é a única referência de que preciso. Depois ele desapareceu, os seus passos ecoando pelas escadas de mármore, deixando-me sozinha na sala fria e perfeita, com a fotografia da Isabela a olhar-me da lareira. Desculpa, pensei, olhando para o rosto da mulher. Sinto tanto. Mas as palavras pareciam ocas, porque o arrependimento não mudava nada. O arrependimento não entregava uma carta que fora enterrada e esquecida por 4 anos. E agora eu estava prestes a mudar-me para esta casa, a cuidar dos filhos desta mulher, e a viver todos os dias sabendo que a verdade, se alguma vez viesse à tona, destruiria tudo. Momentinho, tenho de parar aqui. Tudo isto, esta situação com o Ricardo, era na verdade totalmente absurda. Quer dizer, pensem bem, um homem com uma aura tão imponente que irradia poder e mistério, de repente a oferecer-me um trabalho, a confiar-me os seus filhos, depois de um evento tão caótico e quase trágico. Na minha terra, na minha antiga vida, teríamos dito, este homem é um caso à parte. Mas talvez o problema fosse precisamente esse. Talvez fosse demasiado real para ser verdade. Era como uma daquelas histórias de jornal, um conto de fadas sombrio com um toque de criminalidade, e eu estava a ser arrastada para dentro, sem licença, sem emprego, sem esperança. Eu não sei o que esperava, mas certamente não era um pedido para ser ama de tempo inteiro numa mansão isolada, com um segredo a corroer-me o peito. A minha vida parecia uma piada cruel ultimamente. Quem é que aceita um emprego assim, com todas as bandeiras vermelhas a agitar-se? Mas o desespero é um motor potente, e os olhos daqueles meninos, os olhos deles eram uma promessa de salvação que eu nem sabia que precisava. Enfim, de volta à história. A casa de banho dos meninos estava cheia de espuma e caos. Eu estava à porta da minha nova suíte, um quarto com o dobro do tamanho do meu antigo apartamento, com paredes cor de creme, uma cama de dossel e janelas com vista para os terrenos cobertos de neve. E ouvia os sons de água a chapinhar e risos agudos a ecoar pelo corredor. Era o primeiro riso genuíno que ouvia nesta casa. Tinha tomado um duche e vestido roupas que a Maria, a governanta, de alguma forma arranjara no meu tamanho exato. Leggings cinzentas suaves, uma camisola creme folgada, meias grossas. Tudo era caro, novo, e sentia-me como se estivesse a vestir nuvens. O meu cabelo ainda estava úmido, solto à volta dos meus ombros, e pela primeira vez em horas sentia-me quase quente. Mas não conseguia afastar o frio que vivia mais fundo, aquele que nada tinha a ver com o lago. Um estrondo soou da casa de banho dos meninos, seguido pelo grito deliciado do João. Pedro, estás a fazer uma inundação. A voz exasperada da Maria respondeu em italiano, e eu dei por mim a caminhar em direção ao som antes de ter conscientemente decidido mover-me. A casa de banho era tão impecável quanto o resto da casa. Mármore branco, banheira enorme, chão aquecido. Exceto que agora parecia que tinha sido atingida por um furacão. A água cobria o chão. Havia espuma por todo o lado. E no meio da banheira, 2 meninos idênticos de 4 anos divertiam-se imenso a criar ondas com as mãos, enquanto a Maria tentava desesperadamente limpar a confusão. Senhora Ana! O Pedro reparou em mim primeiro, o rosto a iluminar-se. Olha, estamos a fazer o oceano. O João virou-se mais cauteloso, os olhos escuros a estudar-me. Ele já tinha a intensidade do pai, mesmo com 4 anos. Vais ficar? Entrei na casa de banho, pegando numa toalha do suporte para ajudar a Maria a enxugar o chão. Vou. O vosso pai pediu-me para ajudar a cuidar de vocês,
como uma ama. Ou algo assim. A voz do João era cuidadosa, cautelosa. Já tivemos uma ama antes, anunciou o Pedro, ainda a brincar com as bolhas. Ela era má. Gritava conosco por brincar. Eu não grito, disse baixinho. Ajoelhei-me ao lado da banheira, espremendo a toalha para o lavatório. Mas acho que talvez devíamos guardar a criação de oceanos para quando estivermos na praia. O João inclinou a cabeça, a considerar-me. Saltaste para a água por nós. Saltei, mesmo que estivesse mesmo frio. Mesmo que. Por quê? A pergunta foi tão direta, tão honestamente penetrante, que tive de desviar o olhar por um momento. Quando encontrei os olhos dele novamente, escolhi as minhas palavras com cuidado. Porque precisavam de ajuda. E quando alguém precisa de ajuda, ajudamo-lo. É o que se faz. O João estudou-me por mais um momento, depois assentiu, satisfeito. Ok, podes ficar. O Pedro riu. O João acha que é o chefe. Eu sou o chefe, o papá disse. O papá disse que somos os dois chefes. Ambos são muito poderosos, concordei, a lutar contra um sorriso. Agora, que tal acabarmos este banho antes que a casa toda inunde? Ajudei a Maria a lavar e secar os meninos, maravilhando-me com a forma como eram diferentes, apesar de parecerem idênticos. O João era sério, observador, sempre a pensar 3 passos à frente. O Pedro era sol, rápido a rir, confiando em toda a gente instantaneamente. Juntos, eram um equilíbrio perfeito, exceto que eu conseguia ver o medo por baixo. A forma como se agarravam um ao outro, a forma como o João verificava constantemente para ter a certeza de que o irmão estava ao seu alcance. Eles quase se tinham perdido hoje. Eles sabiam disso. Depois do banho, a Maria despediu-se para começar o jantar, deixando-me sozinha com os meninos no quarto deles. Era o único quarto na casa que tinha alguma cor. Paredes azuis claras, caixas de brinquedos a transbordar de carros e blocos de construção, 2 camas pequenas com edredões azuis marinho a condizer. Mas mesmo aqui, faltava algo. Nenhuma fotografia, nenhuma obra de arte nas paredes, nada pessoal, exceto os brinquedos. Querem que leia uma história antes do jantar? Perguntei, sentando-me no chão entre as camas deles. O papá lê para nós, disse o João rapidamente e defensivamente. Eu sei, mas talvez eu pudesse ler uma também. Só esta noite. Os meninos trocaram um olhar, tendo uma daquelas conversas de gêmeos silenciosas que não precisavam de palavras. Finalmente o Pedro assentiu e subiu para a cama, dando palmadinhas no lugar ao lado dele. Ok, mas tens de fazer as vozes. Eu li-lhes 3 livros, fazendo todas as vozes, fazendo-os rir quando dei ao dragão um sotaque ridículo e à princesa uma pronúncia arrastada de Lisboa. Na terceira história, o João tinha se aproximado, sentando-se aos pés da cama, em vez de aninhado contra a cabeceira. Progresso. Quando a Maria os chamou para o jantar, os meninos correram escadas abaixo, subitamente cheios de energia novamente. Eu segui mais devagar, as pernas ainda a doer do mergulho, o meu corpo a lembrar-me que quase morrera de hipotermia horas antes. A sala de jantar era tão intimidante quanto o resto da casa. Mesa longa de mogno, candelabro de cristal, cadeiras que pareciam custar mais do que o meu carro antigo. Ricardo já estava sentado à cabeceira da mesa, vestido com uma camisa preta fresca, o cabelo ainda ligeiramente úmido. Ele levantou a cabeça quando entramos, e algo na sua expressão suavizou-se quando viu os meninos. Papá! Pedro subiu para a cadeira ao lado do pai. A Ana fez a voz do dragão e foi mesmo engraçado. Os olhos do Ricardo encontraram os meus do outro lado da mesa. Fizeste? E ela não se zangou quando molhamos toda a casa de banho, acrescentou João, subindo para a sua própria cadeira. Ela só ajudou a limpar. Isso foi muito amável da tua parte. O jantar foi simples,
Massa com manteiga e queijo para os meninos, frango e vegetais para os adultos, mas parecia surreal. Eu estava sentada nesta mesa formal, nesta mansão fria, a comer com um homem que conhecera horas antes e os seus filhos, enquanto tentava ignorar a fotografia da Isabela, que podia ver através da porta na sala de estar. Os meninos conversaram durante a refeição, contando ao pai sobre o seu dia de forma fragmentada e sobreposta, como as crianças de 4 anos fazem. Ricardo ouvia com total concentração, fazendo perguntas, rindo das suas piadas. Mas notei como a sua mão continuava a tremer ligeiramente quando estendia a mão para o copo de água. Como a sua mandíbula se apertava sempre que havia uma pausa na conversa. Ele estava a aguentar-se apenas pela sua força de vontade. Depois do jantar, Ricardo levou os meninos para cima para a sua rotina de deitar, enquanto eu ajudava a Maria a limpar a mesa. A governanta tinha 60 e poucos anos, olhos gentis e mãos que nunca paravam de se mexer. És boa com eles, disse a Maria em português com sotaque. Os meninos, eles não se apegam às pessoas, mas a ti eles já gostam. São doces. Estão assustados. A voz da Maria baixou. Sempre assustados com tudo. O escuro, ruídos altos, ficar sozinhos. Tem pesadelos, ambos. O senhor Ricardo, ele não dorme. Fica no corredor entre os quartos deles na maioria das noites, só a ouvir, a ter a certeza de que estão a respirar. O meu peito apertou-se. Isso deve ser exaustivo. 4 anos que ele está assim desde... A Maria fez o sinal da cruz. Desde que a senhora morreu, ele culpa-se, sabes, por não ter estado lá, por não a ter salvado. Ele não podia ter salvo a... Eu? Parei, o coração a martelar. Quero dizer, pelo que ouvi sobre complicações durante o parto, muitas vezes não há nada a fazer. A Maria assentiu tristemente. Mas dizer-lhe isso não ajuda. Ele vive nessa culpa. E os meninos, eles sentem-na. Acham que se forem demasiado barulhentos, demasiado problemáticos, o pai deles também desaparecerá. Isso é de partir o coração. É. A Maria colocou o último prato na máquina de lavar louça e virou-se para me encarar completamente. Mas talvez tu possas ajudar. Talvez possas trazer um pouco de luz de volta a esta casa. Deus sabe que precisa. Lá em cima, ouvi a voz baixa do Ricardo a ler uma história de ninar, a mesma que eu lera antes. Ouvi a pergunta sonolenta do João. Papá, a Ana vai embora como as outras? A pausa do Ricardo foi longa o suficiente para eu prender a respiração. Não sei, filho, mas espero que não. Eu também, murmurou Pedro. Ela é simpática e salvou-nos. Sim, disse Ricardo baixinho. Ela salvou. Retirei-me para a minha suíte antes que alguém me apanhasse a ouvir. Sentei-me na beira da cama enorme, as minhas mãos a tremerem novamente, mas não de frio desta vez. Estivera aqui menos de um dia, e estes meninos já dependiam de mim. Ricardo já esperava que eu ficasse. A Maria já falava em trazer luz de volta para a casa, e eu estava a viver uma mentira. Levantei-me e caminhei até a minha cômoda, onde o Miguel trouxera as minhas coisas do meu apartamento horas antes. Tudo o que eu possuía cabia em 2 malas e 3 caixas. Era patético, realmente. 28 anos de vida reduzidos a tão pouco. Abri a caixa mais pequena, aquela que raramente olhava, e procurei entre papéis velhos até os meus dedos encontrarem um envelope, a caligrafia da Isabela na frente. Para o meu marido, Ricardo Mancini. O papel estava amarelado agora, as bordas suaves de ser movido e manuseado e esquecido. Eu lera-o uma vez, anos antes, num momento de fraqueza. Memorizara cada palavra. Meu amor, se estás a ler isto, eu parti. Mas os nossos meninos estão aqui e precisam de ti. Não deixes que a tristeza te transforme num fantasma. Deixa-os ver-te viver. Deixa-os ver-te amar de novo.
Encontra alguém que seja mãe para eles como eu teria sido. Não com perfeição, mas com devoção feroz, imperfeita, incondicional. E Ricardo, por favor, perdoa-te por tudo o que achas que devias ter feito de diferente. Não havia nada. Eu escolhi isto. Eu escolhi-os. E eu escolheria de novo. Foste o amor da minha vida. Deixa-te amar de novo. Os meninos precisam de ver que o amor não acaba com a perda. Promete-me. Amo-te. Amo-te. Amo-te para sempre, Isabela. A minha mão tremia enquanto segurava a carta, as lágrimas a turvarem a minha visão. Carregar este segredo durante 4 anos, e a cada dia tornava-se mais pesado. Mas naquela época, eu estava a afogar-me na minha própria tristeza, nas minhas próprias falhas. O hospital despedira-me uma semana após a morte de Isabela. Eu caíra em depressão. A carta perdera-se no caos da mudança, do desmoronamento, de mal conseguir sobreviver. E agora eu estava aqui, na casa da Isabela, com o marido e os filhos da Isabela, segurando palavras que podiam mudar tudo. Diz-lhe, sussurrava uma voz na minha cabeça. Diz-lhe agora antes que seja tarde demais, antes que os ames demais para ir embora. Mas olhei à minha volta para o belo quarto, pensei no riso dos meninos na banheira, lembrei-me do alívio devastador do Ricardo quando segurou os filhos depois do lago, e soube que não podia. Ainda não. Não quando todos estavam tão frágeis. Guardei a carta de volta na caixa e empurrei-a para o fundo do meu armário. Só mais um pouco, disse a mim mesma. Só até os meninos estarem estabilizados. Só até o Ricardo conseguir lidar com mais um golpe. Mas no fundo, eu sabia a verdade. Nunca haveria um bom momento para destruir esta família com o segredo que eu guardara. 3 meses depois, numa tarde de sábado de abril, encontrei o João sentado sozinho numa sala que não deveria existir. Estivera à procura dele durante 20 minutos, preocupada porque ele ia perder a hora do lanche, algo que o João nunca fazia. O Pedro estava na cozinha com a Maria a ajudar a fazer biscoitos e a espalhar farinha por todo o lado. Mas o João tinha desaparecido. Verifiquei todos os lugares habituais. A sala de jogos, o quarto dos meninos, a biblioteca, onde às vezes construíam fortes de almofadas. Nada. Estava prestes a sair para verificar o jardim quando ouvi. Um som suave, abafado, vindo do fundo do corredor, a parte da casa onde aprendera a não ir. A porta estava ligeiramente entreaberta, o suficiente para uma criança pequena passar. O meu coração afundou. Eu sabia que sala era aquela. A Maria dissera-me uma vez baixinho enquanto dobrava a roupa. O quarto da senhora. O senhor Ricardo mantém-no trancado. Ninguém entra ali. Ninguém. Mas a porta estava aberta agora. Abria mais, e o meu fôlego prendeu-se com o que vi. A sala estava congelada no tempo. Uma cama de dossel com lençóis brancos, perfeitamente feita. Toucador coberto de frascos de perfume e caixas de joias. Tudo exatamente onde alguém o deixara. Roupas ainda penduradas no armário aberto. Vestidos elegantes, camisolas suaves, sapatos de designer alinhados como soldados, e na mesa de cabeceira, um livro com um marcador ainda a marcar uma página que nunca seria terminada. Era um santuário, um museu, uma sala preservada como se a sua ocupante pudesse entrar a qualquer momento. E sentado no chão, aos pés da cama, segurando uma fotografia, estava o João. Meu amor, disse baixinho, ajoelhando-me ao lado dele. O que estás a fazer aqui? Ele não levantou a cabeça, os seus pequenos dedos a traçar o rosto na fotografia. Isabela, jovem e radiante, segurando 2 recém-nascidos minúsculos contra o peito, numa cama de hospital. A mesma fotografia que estava na lareira lá embaixo. Mas esta era diferente. Podia-se ver mais dela. A exaustão nos seus olhos, o amor feroz, a forma como segurava aqueles bebés, como se fossem o universo inteiro. Eu queria vê-la, sussurrou o João. Eu sei que não devemos entrar aqui, mas eu só...
Eu queria ver como ela era. A minha garganta apertou-se. Nunca estiveste aqui antes? O papá trancou-a depois que ele parou, a voz quebrada. O Pedro não se lembra, mas eu sim. Lembro-me do papá a gritar quando nos disseram que a mamã tinha ido embora. Eu era muito pequenino, mas lembro-me. E depois ele trancou esta porta. E nunca mais fala dela. E às vezes penso que talvez a inventei. Talvez ela não fosse real. Oh, João. Puxei-o para o meu colo e ele veio de bom grado, ainda agarrado à fotografia. Ela era real. Ela era muito real. Mas eu não sei nada sobre ela. O papá não nos diz. Ele só faz aquela cara, como se doesse demais. E depois sai do quarto. Segurei-o mais apertado, o meu coração a partir-se por este menino que lamentava uma mãe que nunca conhecera. Às vezes, os adultos não sabem falar sobre as pessoas que perderam. Isso não significa que não os amavam. Significa apenas que a dor é demasiado grande para as palavras. Achas que ela nos amava mesmo que tenha morrido quando nascemos? Eu sei que sim. A minha voz quebrou. Eu sei que ela vos amava mais do que tudo no mundo. Como sabes? Porque eu estava lá. Porque ela segurou a minha mão e me disse. Porque as suas últimas palavras foram sobre ti, e o Pedro, e o teu pai. E ela fez-me prometer dizer-lhe. E eu falhei-a. Mas eu não podia dizer nada disso. Então, em vez disso, disse, porque consigo ver nesta imagem. Olha a forma como ela te está a segurar. Esse é o olhar de alguém que faria qualquer coisa, daria qualquer coisa pelos seus bebés. O João estudou a fotografia por um longo momento. Depois pousou-a cuidadosamente de volta na mesa de cabeceira onde a encontrara. Sinto a falta dela, disse baixinho, mesmo que nunca a tenha conhecido. É estranho? Não, meu amor, não é estranho de todo. Sentamo-nos ali juntos por alguns minutos, rodeados pelas coisas da Isabela, respirando o leve perfume que ainda permanecia depois de todos aqueles anos. Então ouvi passos no corredor. Pesados, familiares. Ricardo. Virei-me no momento em que ele apareceu na porta, e a expressão no seu rosto gelou-me o sangue. Não raiva, pior. Devastação. Uma tristeza crua, sangrenta, que ele escondia há anos, agora exposta porque o filho abrira uma porta que nunca deveria ter sido aberta. João. A sua voz era mal um sussurro. Vem cá. O João foi para o pai imediatamente e Ricardo levantou-o, segurando-o contra o peito. Desculpa, papá. Eu só queria ver. Eu sei. Os olhos do Ricardo estavam fechados, a sua mandíbula apertada tão fortemente que eu podia ver o músculo a saltar. Eu sei. Está tudo bem. Mas não estava tudo bem. Eu podia ver isso. Podia ver a forma como as mãos do Ricardo tremiam. A forma como ele não conseguia olhar para nada na sala. A forma como mal se aguentava. João, disse gentilmente, por que não vais encontrar o Pedro? Aposto que os biscoitos estão quase prontos. O menino assentiu, beijando a bochecha do pai antes de escorregar para o chão e correr da sala. No momento em que ele se foi, a compostura do Ricardo quebrou-se. Virou-se de mim, a mão agarrada à ombreira da porta, os ombros rígidos. Não consigo. Parou a respirar pesadamente. Não consigo estar aqui. Então vamos. Mas Ricardo não se moveu. Ficou imóvel na porta, a olhar para o quarto como se fosse magnético e repulsivo. 4 anos, disse roucamente. Mantenho esta porta trancada há 4 anos. E ele abriu a fechadura. Um miúdo de 4 anos abriu uma fechadura. É o teu filho. Ele é esperto e precisava de a ver. Eu devia ter lhe mostrado. Eu devia ter... A mão do Ricardo moveu-se para o rosto, cobrindo os olhos. Devia ter feito muitas coisas de forma diferente. Dei um passo em direção a ele, o meu coração a martelar. Ricardo, não te podes culpar por... Ela morreu por minha causa. As palavras saíram como uma confissão, como algo que ele guardava dentro de si há tanto tempo
que se tornara veneno. Os médicos deram-lhe uma escolha: cesariana precoce, mais segura, mas os meninos podiam ter complicações. Ou esperar, deixá-los desenvolver-se completamente, mas era mais arriscado para ela. Eu disse-lhe para esperar. Disse que os meninos precisavam daquelas semanas extra. E ela ouviu-me. Ela sempre me ouviu. E depois a sua voz quebrou completamente. Ele virou-se e afastou-se do quarto, afastou-se de mim, a mão ainda a cobrir o rosto. Segui-o a observar impotente enquanto ele chegava ao seu escritório no corredor antes que as suas pernas cedessem. Ele afundou-se na cadeira atrás da sua secretária, a cabeça nas mãos, o corpo todo a tremer com soluços que reprimia há anos. Eu nunca o vira assim. Em 3 meses a viver aqui, o Ricardo fora controlado, cuidadoso, nunca deixando a sua armadura quebrar. Mas agora, com a curiosidade inocente do filho, a abrir a porta que ele mantivera selada, tudo estava a verter. Atravessei a sala e ajoelhei-me à sua frente, as minhas mãos encontrando as dele. Ricardo, disse firmemente, olha para mim. Ele não olhou. Ricardo, por favor. Finalmente, lentamente, ele baixou as mãos. Os seus olhos estavam vermelhos, devastados, cheios de uma culpa tão profunda que era asfixiante. Não foi culpa tua, disse eu, a voz firme mesmo enquanto o meu coração se partia. Acontecem complicações médicas. Os médicos tomam decisões. Mas Isabela fez a escolha dela. Ela escolheu dar a esses meninos todas as hipóteses possíveis. Isso não foi contigo. Tu não entendes. Entendo. A mentira tinha um sabor a cinza. Fui enfermeira. Já vi acontecer. Já vi famílias destruídas por escolhas que ninguém deveria ter de fazer. Mas a culpa não muda nada. Apenas destrói o que resta. Ricardo olhou para mim, a respirar com dificuldade. E por um momento, pensei que ele podia afastar-se. Mas, em vez disso, ele fez algo que me partiu completamente. Inclinou-se para a frente e encostou a sua testa à minha, as mãos a agarrarem os meus pulsos, como se eu fosse a única coisa que o mantinha ancorado. Não sei como fazer isto, sussurrou. Como ser tudo o que eles precisam. Como ser ambos os pais. Como falar dela sem desabar. Não tens de fazer isto sozinho, ouvi-me dizer. Deixa-me ajudar-te. Tu já fazes mais do que sabes. Eles ficaram assim por um longo momento, respirando juntos, e eu sentia algo a mudar entre nós. Algo perigoso, algo que parecia conforto e atração e confiança, tudo emaranhado. Quando Ricardo finalmente se afastou, os seus olhos ainda estavam crus, mas mais calmos. Obrigado, disse ele baixinho, por estares aqui, pelo João, pelo... Ele parou como se não tivesse palavras para o que queria dizer. Devo ir ver os meninos, disse eu, levantando-me antes que fizesse algo estúpido como ficar. Ana, virei-me. O quarto, devíamos abri-lo. Deixe os meninos entrarem lá se quiserem. Não é justo mantê-la longe deles só porque não consigo encarar. Tens a certeza? Não, mas tens razão. A culpa não muda nada, e esconder-se também não. Naquela noite, depois que os meninos adormeceram, deitei-me na cama, a olhar para o teto, a pensar nas palavras do Ricardo, na culpa e em esconder. A carta ainda estava no meu armário, enterrada debaixo de roupas e sapatos e negação. 7 meses eu estivera ali, 7 meses a ver o Ricardo lutar, a ver os meninos a apegarem-se a mim, a ver esta família partida começar a sarar de formas pequenas e frágeis, e eu era quem os impedia do encerramento de que precisavam. Amanhã, disse a mim mesma, vou contar-lhe amanhã, vou dar-lhe a carta e enfrentar o que vier. Mas o amanhã chegou e eu não disse nada, e o dia seguinte e o dia depois, porque o amor estava a crescer nesta casa, hesitante e cauteloso, mas real. Eu amava os meninos. Estava a apaixonar-me por Ricardo,
mesmo sabendo que era impossível. E ele estava a começar a olhar para mim de forma diferente também, como se talvez eu não fosse apenas a ama, como se talvez eu fosse algo mais. E eu não conseguia destruir isso, ainda não. O verão chegou e com ele os primeiros sorrisos genuínos que eu vira no rosto do Ricardo. Os meninos fizeram 5 anos em junho e, para o aniversário deles, Ricardo alugou todo o Museu das Crianças de Lisboa. Vê-lo a perseguir o João e o Pedro pelas exposições, a rir quando eles o salpicavam com água na sala de bolhas, a carregá-los aos ombros para que pudessem ver melhor. Senti algo quente e aterrorizante florescer no meu peito. Isto era o que a cura parecia, e eu fazia parte dela. Naquela noite, depois que os meninos caíram de sono devido ao açúcar e à emoção, Ricardo encontrou-me no jardim. Eu estava sentada no banco de pedra perto da fonte, a ver os pirilampos a começar a sua dança noturna quando a sombra dele me cobriu. Estão a dormir a sono solto, disse ele, sentando-se ao meu lado. Perto o suficiente para os nossos ombros quase se tocarem. Nem chegaram ao fim da primeira história para dormir. Bom, eles precisavam deste dia. Todos nós precisávamos. Ele ficou em silêncio por um momento. Obrigado por ajudares a planear, por fazeres com que pareça normal. Era normal. Nada na minha vida é normal, Ana. Tu sabes disso. E eu sabia. Em 6 meses a viver ali, eu tinha aprendido exatamente o que Ricardo Mancini era. Vira os homens de fato escuro a entrar e sair a horas estranhas. Ouvira conversas telefônicas em italiano que terminavam com ordens que eu não queria entender. Notara como as pessoas na cidade o evitavam. Como os donos de restaurantes recusavam o seu dinheiro. Como até os agentes da polícia olhavam para o outro lado. Ele era um criminoso, perigoso, temido. Mas também era o homem que lia histórias para dormir com vozes engraçadas. Que aprendeu a fazer tranças porque o Pedro queria parecer o seu personagem de desenho animado favorito. Que ficava acordado a noite toda quando o João tinha pesadelos sobre afogamento, segurando-o até o medo passar. Os meninos não se importam com o normal, disse baixinho. Eles só se importam contigo. A mão do Ricardo moveu-se para cobrir a minha no banco. A sua palma estava quente, os seus dedos ásperos com calos em que eu tentava não pensar. E tu? Com o que te importas? A pergunta pairou entre nós como um desafio, como um convite. Eu devia ter afastado a minha mão. Devia ter mantido a distância profissional que eu construía cuidadosamente há meses. Mas, em vez disso, entrelacei os meus dedos nos dele. Eu também me importo com eles, disse. E tu? A sua voz estava mais baixa agora, mais rouca. E eu importo-me contigo. Ricardo virou-se para me encarar completamente, os seus olhos escuros a procurarem os meus na luz que se desvanecia. Ana, preciso de te dizer uma coisa. O meu coração parou. Ele sabe. De alguma forma ele sabe sobre a carta. Não me sinto assim há anos, Ricardo continuou, o polegar a desenhar círculos na minha palma. Desde a Isabela, eu não pensei que voltaria a sentir isto. Não queria. Mas tu? Ele parou, a sua mandíbula apertando-se. Tu fizeste-me querer tentar. Ricardo, eu não sou boa nisto. A falar de sentimentos, a ser algo diferente do que sou, mas precisas de saber, tu não és apenas a ama. Não o és há meses. A minha respiração engatou. Eu sabia que devia parar isto. Sabia que devia confessar tudo antes que isto fosse mais longe. Mas a mão dele estava quente na minha, e os seus olhos olhavam para mim como se eu fosse algo precioso, e as palavras ficaram presas na minha garganta. Eu sei o que sou, Ricardo disse baixinho. Eu sei as coisas que fiz, as coisas que terei de continuar a fazer para proteger a minha família. Se isso é demais, não é. As palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las. Eu soube desde o início e continuo aqui. Por quê? Porque sou uma cobarde. Porque não consigo suportar perder isto.
Porque estou a apaixonar-me por ti, mesmo não tendo o direito. Porque vejo quem tu és com eles, disse em vez disso. E essa é a parte que importa. Ricardo inclinou-se mais, a sua mão livre a acariciar o meu rosto. Posso beijar-te? Eu sabia que devia dizer não. Sabia que beijá-lo tornaria tudo mais complicado, mais doloroso quando a verdade inevitavelmente viesse à tona. Mas eu estava tão cansada de me negar isto, de fingir que o meu coração não acelerava quando ele entrava numa sala, de ficar acordada à noite a pensar nele. Sim, sussurrei. O beijo foi gentil no início, cuidadoso, como se ele tivesse medo que eu me partisse, mas depois a minha mão moveu-se para o seu peito, sentindo o seu coração a bater tão depressa quanto o meu, e algo em nós ambos se abriu. O beijo aprofundou-se desesperado, anos de solidão e tristeza a dissolverem-se entre nós. Quando finalmente nos separamos, Ricardo encostou a sua testa à minha, a respiração ofegante. Fica, disse ele, não como ama, mas como minha. Diz-lhe agora antes que isto vá mais longe. Mas eu ouvi-me dizer, ok. Sentamo-nos no jardim até as estrelas aparecerem, as mãos entrelaçadas, a falar de tudo e de nada. Pela primeira vez em 6 meses, deixei-me imaginar um futuro ali. Um futuro real onde eu não estava apenas a cuidar dos meninos, mas a construir uma vida com eles, com o Ricardo. Era uma fantasia bonita. Durou exatamente mais 3 semanas. Numa terça-feira de manhã de julho, eu estava a fazer o pequeno almoço quando o meu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? É Ana Ortiz? Uma voz de mulher. Profissional, nítida. Sim, aqui era Odra Fonseca do Hospital de Santa Maria. Ligo-lhe em relação à revisão da sua licença de enfermagem. Concluímos a nossa investigação e tenho o prazer de a informar que a sua licença será reinstaurada a partir do próximo mês. Parabéns, senhora Ortiz. A minha mão apertou o telefone. Obrigado. Precisamos que venha para preencher alguma papelada. Quinta-feira seria bom? Temos a agendada para as 14h. Quinta-feira, sim, está bem. Depois de desligar, fiquei imóvel na cozinha, a notícia a ecoar na minha cabeça. A minha licença estava a lhe ser reinstaurada. Eu podia voltar a trabalhar como enfermeira. Podia voltar à carreira que perdera, à identidade que lamentara. Mas ali, naquela cozinha, naquela casa que se tornara lar, com os meninos que eu amava a dormir lá em cima, e um homem que acabara de me pedir para ficar, a notícia parecia menos uma vitória e mais uma complicação. Boas notícias? A voz do Ricardo fez-me saltar. Ele estava encostado à porta, já vestido para o dia com um fato cinzento escuro, a observar-me com aqueles olhos intensos que viam demais. A minha licença de enfermagem, disse eu, a minha voz estranha nos meus próprios ouvidos. Vão reinstaurá-la. Algo brilhou no rosto do Ricardo. Isso é maravilhoso. Deves estar aliviada. Eu só não estava à espera. Isto muda alguma coisa? A pergunta foi cautelosa, neutra, mas eu ouvi o medo por baixo dela. Não, disse firmemente. Não vou a lado nenhum. O alívio na sua expressão fez o meu coração doer. Ele atravessou a cozinha e puxou-me para ele, a sua mão a apoiar a parte de trás da minha cabeça. Bom, porque eu falava a sério. Quero-te aqui, não como empregada, mas como família. Família. A palavra devia ter me enchido de alegria. Em vez disso, sentiu-se como um nó a apertar. Naquela tarde, enquanto os meninos estavam numa brincadeira com os netos da Maria, eu fui ao hospital para assinar a papelada. Caminhar por aqueles corredores familiares, ver a estação de enfermagem onde eu outrora pertencera, sentia-se surreal, como voltar a uma vida que já não me servia. Senhora Ortiz, a doutora Fonseca apareceu com a prancheta na mão. Se fizer favor de assinar estes formulários, processaremos tudo até a próxima semana. Assinei mecanicamente, mal lendo as palavras.
Enquanto terminava, a doutora Fonseca disse casualmente: Lamentamos muito o que aconteceu há 4 anos. O caso Isabela Mancini. Deve ter sido incrivelmente difícil para si. A minha caneta parou a meio da assinatura. O meu coração martelou contra as minhas costelas. Sim, foi uma tragédia. E depois perder a sua licença apenas alguns dias depois. A doutora Fonseca abanou a cabeça. Mas claramente superou isso. Isso é o que importa. Superar isso, se ela soubesse. Terminei de assinar e fugi do hospital, as minhas mãos a tremer. No meu carro, fiquei a agarrar o volante, a respirar depressa demais. Isto está a ficar fora de controlo. Tens de lhe contar hoje, agora mesmo. Mas quando cheguei à casa, o João e o Pedro vieram a correr, atirando-se a mim, a falar um por cima do outro sobre a brincadeira. E Ricardo estava na cozinha a preparar o jantar. Realmente a preparar o jantar. Algo que ele tinha começado a fazer recentemente porque eu tinha mencionado que gostava quando ele cozinhava. E toda a casa cheirava a alho e manjericão e alar. Como podia eu destruir isto? Naquela noite, depois do jantar, banhos e histórias para dormir, Ricardo encontrou-me no meu quarto. Eu estava sentada na cama, a olhar para o armário onde a carta estava escondida, a tentar encontrar a coragem que eu perdera meses antes. Olá, disse Ricardo suavemente, sentando-se ao meu lado. Estiveste calada desde que voltaste. Estás bem? Estou bem, só cansada. Ele estudou o meu rosto, a sua mão a afastar uma madeixa de cabelo atrás da minha orelha. És uma péssima mentirosa. Eu só... Hoje fez-me pensar em muitas coisas. Sobre o quanto as coisas mudaram. Arrependimentos? Não, nunca. A mentira saiu mais fácil desta vez. Eu só preciso de te dizer uma coisa, papá. O grito aterrorizado do Pedro cortou a casa. Corremos ambos antes que o som registrasse completamente. Ricardo chegou ao quarto dos meninos primeiro, acendendo a luz. Pedro estava sentado na cama, a soluçar, os braços estendidos para o pai. João já estava acordado, sentado na beira da cama do irmão, segurando-lhe a mão. Pesadelo, João disse baixinho. Sobre o lago de novo. Ricardo pegou no Pedro nos braços e o menino enterrou o rosto no ombro do pai, o seu corpinho a tremer. Eu estava debaixo de água e não conseguia encontrar o João e ninguém vinha. Shh, filho, está tudo bem, estás seguro. A Ana salvou-te, lembras-te? Ela saltou. Estás seguro. Mas e se ela não estivesse lá? Pedro soluçou. E se ela não estivesse lá e morrêssemos? Mas eu estava lá, disse eu, ajoelhando-me ao lado deles, e sempre estarei. As palavras pareciam tanto uma promessa quanto uma mentira. Ficamos com os meninos até ambos adormecerem novamente. Pedro enroscado contra o pai. João segurando a minha mão como uma âncora. Quando finalmente saímos, Ricardo puxou-me para o corredor, a sua expressão exausta, mas grata. Obrigado, sussurrou, por estares aqui, por seres tu. E eu soube com uma certeza devastadora que nunca lhe contaria, que carregaria este segredo até me destruir, porque a alternativa, ver esta família desmoronar-se, era impensável. A carta ficaria enterrada. A mentira ficaria viva, e eu viveria com a culpa até ela me consumir. A verdade veio à tona numa tarde de sábado de agosto, e veio da última pessoa que alguém esperaria, a Maria. Na verdade, não sei bem onde estava o Ricardo naquela altura. Ele tinha o hábito de desaparecer para o escritório, absorto nos seus negócios. E eu estava na casa de banho dos meninos, a ajudar o João e o Pedro a lavar os dentes antes da sesta da tarde, quando ouvi vozes alteradas lá embaixo. A voz aguda e imperativa do Ricardo e a voz invulgarmente firme da Maria. Não consigo mais ficar calada, senhor Ricardo. Precisa de saber. O meu sangue gelou. Saber o quê? A voz do Ricardo estava perigosamente calma.
sobre a senhora Ana, sobre por que é que ela está realmente aqui. A minha visão turvou-se. A escova de dentes caiu da minha mão, caindo no lavatório. Não, não, isto não podia estar a acontecer. Não assim. Meninos, disse eu, a minha voz tremia. Fiquem aqui, não desçam as escadas, entenderam? Os olhos do João arregalaram-se. Ana, o que se passa? Por favor, fiquem aqui. Corri escadas abaixo, o meu coração a bater tão forte que pensei que fosse explodir. Na sala de estar, a Maria estava em frente ao Ricardo, torcendo as mãos, o rosto vincado de preocupação. E na mesa de centro, entre eles, a carta. As minhas pernas quase cederam. Maria, como é que tu... Estava a limpar o seu quarto hoje enquanto estava fora. Disse a Maria, sem olhar para mim. A caixa caiu da prateleira do armário. A carta caiu e eu vi o nome. Ricardo virou-se para mim lentamente, e o olhar no seu rosto fez-me desejar a morte. Confusão, um começo de compreensão, traição a florescer como veneno. Que carta! A sua voz era demasiado baixa, demasiado controlada. Ricardo, eu posso explicar. Que carta! Eu não conseguia respirar, não conseguia falar. A Maria deu um passo em frente, pegando no envelope com as mãos trêmulas, e estendeu-o ao Ricardo. É da sua esposa, senhor, da noite em que ela morreu. A senhora Ana, ela estava lá. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo olhou para o envelope como se fosse uma arma. Depois os seus olhos moveram-se para mim. E eu vi o momento exato em que ele entendeu. O momento exato em que tudo se partiu. Tu estavas lá, disse ele, a voz oca, na noite em que a Isabela morreu. Tu estavas lá. Sim, sussurrei. E ela deu-te isto. Ele ergueu a carta, a mão a tremer. Ela deu-te as últimas palavras dela para mim. E tu nunca... Ele não conseguiu terminar. A sua mandíbula apertou-se tão forte que ouvi os seus dentes rangerem. Há quanto tempo estás na minha casa, Ana? 7 meses. 7 meses. Ele riu, mas era um som quebrado, terrível. Tu estiveste a viver aqui, a cuidar dos meus filhos, a dormir debaixo do meu teto, a deixar-me. Parou, a mão a mover-se para o peito como se sentisse dor física. Deixaste-me apaixonar-me por ti e estiveste a mentir-me este tempo todo. Eu não estava a mentir. Guardaste isto de mim. A sua voz explodiu, crua de fúria e angústia. As últimas palavras da minha esposa, a sua mensagem final, e tu enterraste-a. Durante 4 anos, tu enterraste-a. E depois entraste na minha casa e não disseste nada. Eu tentei. Quando? Ele avançava sobre mim agora, a carta agarrada no punho. Quando é que tentaste, Ana? Antes de me beijares, antes de me dizeres que ficarias, antes de deixares os meus filhos chamar-te família? Eu ia contar-te quando, no próximo ano, quando eles tivessem 10 anos, quando estivéssemos casados. A sua voz quebrou na última palavra, e eu vi lágrimas nos seus olhos, lágrimas de raiva e desgosto. Olhaste-me nos olhos e viste-me sofrer, viste-me torturar-me com a morte dela. E tu tinhas as palavras dela o tempo todo. Eu esqueci-me, solucei, as minhas próprias lágrimas a escorrer-me pelo rosto. Eu esqueci-me, perdi o meu emprego, desabei, enterrei tudo daquela época. E quando me lembrei, quando percebi que já me tinhas contratado e que os meninos me amavam e eu não sabia como sair. Não, a sua voz era calma, final. Ana, por favor, sai. O seu rugido abanou a casa. Lá em cima, ouvi um dos meninos começar a chorar. Sai da minha casa. Afasta-te dos meus filhos. Nunca mais quero ver-te. Deixa-me só lê-la contigo. Não. Ele estava a afastar-se de mim agora, como se eu estivesse contaminada, como se tocar-me o envenenasse.
Não tens o direito de estar aqui para isto. Não tens o direito de testemunhar isto. Tiveste 4 anos para me dar isto. Não tens mais um segundo. Maria deu um passo em frente, o rosto molhado de lágrimas. Senhora, eu ajudo-a a fazer as malas. Não. Virei-me para Ricardo, desesperada. Por favor, deixa-me explicar. Deixa-me. Não há nada para explicar. A sua voz estava morta agora, vazia. Tinhas algo precioso que me pertencia e tu guardaste-o. Se te esqueceste ou não, não importa. O que importa é que quando te lembraste, quando me viste, quando viste os meus filhos, tu escolheste continuar a mentir. Escolheste proteger-te em vez de nos dares um encerramento. Eu estava a proteger-te de quê? Das palavras da minha esposa, da única coisa que quis durante 4 anos. Ele riu amargamente. Tu não me estavas a proteger, Ana. Estavas a proteger-te das consequências, da culpa, de ter de enfrentar o que tinhas feito. Cada palavra era uma faca e cada palavra era verdadeira. Amo-te, sussurrei. A minha voz quebrou. Amo-te a ti e aos meninos. Não. A mão do Ricardo subiu, parando-me. Não te atrevas a usar essa palavra. O amor não mente, o amor não esconde, o amor não vê alguém sofrer quando tens o poder de acabar com isso. Ele virou-se, incapaz de me olhar sequer. Maria, assegura-te de que ela se foi dentro de 1 hora. Ricardo, por favor. Mas ele já estava a afastar-se, a carta apertada na mão, em direção ao seu escritório, à privacidade, às palavras que a sua esposa escrevera há 4 anos e que deveriam ter sido suas na noite em que ela morreu. Fiquei parada na sala de estar, o meu mundo inteiro a desmoronar-se até a Maria me pegar suavemente no braço. Venha, senhora, deixe-me ajudá-la a fazer as malas. Fazer as malas demorou 30 minutos. Tudo o que eu possuía cabia nas mesmas 2 malas e 3 caixas com que chegara. 7 meses de vida, de amor, de família, apagados como se nunca tivessem existido. Enquanto carregava a última caixa pelas escadas, vi o João e o Pedro parados no corredor, os rostos manchados de lágrimas. Por que é que estás a ir embora? Pedro soluçou. Fizemos alguma coisa, má? Não, meu amor, nunca. Deixei a caixa no chão e ajoelhei-me, puxando os 2 meninos para os meus braços. Vocês fizeram tudo certo, são perfeitos. Isto é culpa minha, não vossa. Mas tu disseste que ias ficar, disse João, a voz pequena e quebrada. Prometeste que ias estar sempre aqui. Eu sei, sinto tanto mesmo. É o papá que te está a fazer ir? As mãos do Pedro apertaram a minha camisola. Vamos dizer-lhe que queremos que fiques. Vamos dizer-lhe. Não é assim tão simples, meu amor. Mas amamos-te. A voz do João quebrou e eu senti o meu coração partir-se completamente. Isso não importa? Importa mais do que tudo. Beijei as testas de ambos, memorizando os seus rostos. Mas às vezes o amor não é suficiente para consertar os erros que cometemos. E eu cometi um erro muito grande. Que erro? João exigiu. O que fizeste? Magoei o vosso papai e não consigo consertar isso. Do escritório ouvi um som que me assombraria para sempre. Ricardo, sozinho, a ler a carta da sua esposa, a desmoronar-se de uma forma que nunca o tinha visto antes. Grandes soluços que faziam tremer as paredes. Os meninos também ouviram. O aperto do Pedro intensificou-se. O papai está a chorar. Eu sei, meu amor. Vão ter com ele. Ele precisa de vocês. Mas nós precisamos de ti. Vocês têm um ao outro. E tem o vosso papá. Isso é o que importa. Beijei-os mais uma vez. Depois levantei-me e saí pela porta antes de desabar completamente. Miguel esperava junto a um carro, não a mesma SUV de 7 meses antes, mas uma sedã mais pequena e fria. Ele pegou nas minhas caixas sem uma palavra, carregou-as na mala, depois abriu a porta de trás para mim.
Enquanto o carro arrancava, olhei para trás, para a mansão. Pela janela do escritório, podia ver a silhueta do Ricardo, a cabeça nas mãos, a carta na secretária à sua frente. Eu finalmente lhe dera as palavras da sua esposa, e isso custara-me tudo. O carro atravessou os portões, e a casa desapareceu atrás das árvores. Pressionei as mãos contra o rosto e solucei. Pelo Ricardo, pelos meninos, pela Isabela, por mim, por uma família que quase fora minha, destruída por um segredo que eu fora demasiado cobarde para confessar. O meu telefone vibrou. Uma mensagem da Maria. Ele leu. Não fala. Os meninos não param de chorar. Não sei o que fazer. Olhei para a mensagem, depois digitei de volta. Cuida deles, por favor. Eles precisam de ti. Não perguntei o que a carta dizia. Não perguntei se mudava alguma coisa. Já sabia que não mudaria. Algumas traições eram demasiado profundas para perdoar. O carro deixou-me num motel barato nos arredores da cidade. Fiz o check-in com dinheiro que não tinha, usando um cartão de crédito quase no limite, e desabei no colchão fino num quarto que cheirava a cigarros e arrependimento. Na mesa de cabeceira. O meu telefone vibrou de novo, mas desta vez não era a Maria. Era uma mensagem do Ricardo. Apenas 3 palavras. Lê a carta. E anexada estava uma foto da mensagem da Isabela, cuidadosamente fotografada para que cada palavra fosse visível. As minhas mãos tremeram enquanto a abria, lendo as palavras que memorizara anos antes, mas vendo-as agora pelos olhos do Ricardo. Meu amor, se estás a ler isto, eu parti. Mas os nossos meninos estão aqui e precisam de ti. Não deixes que a tristeza te transforme num fantasma. Deixa-os ver-te viver. Deixa-os ver-te amar de novo. Mas havia mais. Uma segunda página que eu nunca vira antes, escrita com caligrafia mais tremida, acrescentada no final. E se a enfermeira que ficou comigo esta noite também estiver a ler isto, aquela com olhos gentis que me segurou a mão quando estava assustada, por favor, não te culpes. Fizeste tudo certo. Isto não foi culpa tua. Dá isto ao meu marido quando estiveres pronta. Não antes. Não até que não o destrua. Usa o teu julgamento. Tens um bom coração. Confio em ti. Diz ao Ricardo que o amei até ao meu último suspiro. E diz aos meus meninos, quando forem crescidos o suficiente para entender que o único arrependimento da mãe deles foi não ter tido mais tempo para os amar. Lia 3 vezes, as lágrimas a escorrer-me pelo rosto antes de entender. Isabela sabia, sentira que eu estava a desmoronar-me, dera-me permissão para esperar, para escolher o momento certo. Mas eu esperara demais e escolher revelar a verdade com amor, em vez de imediatamente parecer ao Ricardo escolher escondê-la para sempre. Mandei mensagem de volta. Sinto tanto mesmo. Não houve resposta, e eu enrosquei-me naquele colchão manchado do motel sozinha, e chorei até não ter mais nada. 3 meses passaram como uma ferida aberta. Recuperou a minha licença de enfermagem e consegui um emprego numa clínica na Zona Sul. O tipo de lugar que tratava ferimentos de bala sem fazer perguntas e não se importava que eu tivesse perdido tudo. O trabalho era difícil, as horas brutais, o salário terrível. Mas mantinha as minhas mãos ocupadas, impedia a minha mente de divagar de volta para uma mansão que já não era minha, para 2 meninos que me chamavam família, para um homem que me olhara como a sua segunda oportunidade de felicidade. Eu vivia num T0 com paredes finas e um radiador que batia a noite toda. Comia cereais ao jantar. Não fiz amigos. Ia trabalhar, voltava para casa e existia no espaço entre quem eu era e quem nunca me tornaria. Mas todas as noites, antes de adormecer, eu olhava para a foto que Ricardo me enviara. A carta de Isabela, as palavras que eu carregara por 4 anos e a permissão que eu tinha mal interpretado. Usa o teu julgamento.
Mas o meu julgamento tinha sido quebrado, danificado pelo meu próprio trauma, pelos meus próprios fracassos. Eu esperei não porque estava a escolher o momento certo, mas porque era uma cobarde. E Ricardo tinha visto através das minhas desculpas imediatamente. Eu destruíra-os. A todos. Numa sexta-feira à noite no final de novembro, logo depois do Natal, o meu telefone tocou. Número desconhecido. Alô, senhora Ortiz? A voz da Maria era tensa, preocupada. O meu coração parou. Maria, está tudo bem? Os meninos estão... Os meninos estão bem, mas o senhor Ricardo, ele não está bem. Não come, não dorme. Fica no escritório a noite toda a ler aquela carta repetidamente. E durante o dia ele é como um fantasma. Os meninos estão tão preocupados. Continuam a perguntar quando é que volta. Fechei os olhos, a dor a atravessar o meu peito. Não posso voltar, Maria. Ele disse-me. Eu sei o que ele lhe disse, mas ele está a destruir-se, senhora. Ele lê aquela parte onde a senhora fala de si, onde diz que tem um bom coração e depois bebe até não ver nada. Está a afogar-se na culpa por a ter mandado embora, por a culpar por tudo. Ele tem todo o direito de me culpar. Talvez, mas isso não significa que seja saudável. A voz da Maria baixou. Os meninos precisam de si, e quer ele admita ou não, ele também precisa de si. O que queres que faça? Venha para o Natal, por favor. Apenas uma visita. Deixe-o vê-la. Deixe os meninos vê-la. E depois, o que tiver de acontecer, acontece. Pensei em dizer não, em proteger-me de mais dor. Mas depois pensei no João e no Pedro, nos seus rostos manchados de lágrimas no dia em que parti, e soube que não podia. Ok, sussurrei, eu venho. A véspera de Natal chegou com neve e silêncio. Eu estava à porta dos portões da mansão às 18h, as mãos a tremer, a carregar uma sacola de presentes embrulhados que comprara com dinheiro que não tinha. Os guardas reconheceram-me, a surpresa a cintilar nos seus rostos, mas abriram os portões sem uma palavra. A caminhada pela entrada parecia a minha própria execução. A Maria abriu a porta antes que eu pudesse bater, puxando-me para dentro imediatamente. Graças a Deus, os meninos estiveram a observar a janela a tarde toda. Ricardo sabe que estou aqui? Não, ele está no escritório. Esteve lá desde esta manhã. Maria, eu não posso simplesmente... Ana, uma voz pequena, hesitante, esperançosa. Virei-me e ali estavam eles, João e Pedro, parados no topo das escadas em pijamas iguais, a olhar para mim como se eu fosse um fantasma. Tinham crescido em 3 meses, mais altos, mais magros no rosto, mais assombrados. Olá, meninos, disse eu, a voz embargada. Por um momento ninguém se moveu. Então Pedro rompeu, correndo escadas abaixo e atirando-se a mim. João seguiu meio segundo depois, e de repente eu estava de joelhos com ambos os meninos nos meus braços, nós 3 a chorar. Voltaste! Pedro soluçou no meu ombro. Voltaste! Senti tanto a tua falta, João sussurrou. Sentimos tanto a tua falta. Eu também senti a vossa, todos os dias. Eles abraçaram-se por muito tempo e senti pedaços do meu coração partido a tentar desesperadamente se costurar de novo. Mas eu sabia que isto não era permanente. Não podia ser. Não até eu enfrentar o Ricardo. Onde está o vosso papá? Perguntei gentilmente, afastando-me para os olhar. No escritório, João disse baixinho. Ele está sempre lá agora. Mal sai. Ele sabe que estou aqui? Ambos os meninos abanaram a cabeça. Respirei fundo. Ok, porque não vão os dois com a Maria e começam o vosso chocolate quente? Preciso de falar com o vosso papá primeiro. E se ele ainda estiver zangado? Pedro perguntou, a voz pequena. Então eu lido com isso. Mas de qualquer forma, eu consegui ver-vos, e isso é o que importa.
Os meninos abraçaram-me mais uma vez. Depois foram relutantemente com a Maria em direção à cozinha. Fiquei sozinha no hall de entrada, a olhar para a porta fechada do escritório do Ricardo, a reunir cada gota de coragem que me restava. Bati uma vez, sem resposta. Ricardo, sou eu. Posso entrar? Silêncio. Depois, após um longo momento, vai-te embora, Ana. A sua voz era rouca, destruída. Não. Abri a porta antes que ele pudesse protestar. O escritório estava escuro, exceto pela luz da lareira e uma única lâmpada na secretária. Ricardo estava sentado na sua cadeira, um copo de uísque numa mão, a carta da Isabela espalhada na secretária à sua frente. Ele parecia terrível, barba por fazer, olhos avermelhados, camisa amarrotada como se tivesse dormido nela. Ou não tivesse dormido de todo. Eu disse vai-te embora. E eu disse não. Fechei a porta lá atrás de mim. Os meninos estão preocupados contigo. Os meninos estão bem. Não, não estão. Estão aterrorizados. Acham que estás a desmoronar-te. Acham que é culpa deles. A mandíbula do Ricardo apertou-se. Não é culpa deles, é tua. Eu sei. Atravessei a sala, sentando-me na cadeira em frente à secretária dele. Tens razão, em tudo. Devia ter te contado imediatamente. Devia ter sido corajosa o suficiente para enfrentar as consequências. Não fui. E magoei-te. Magoei-vos a todos. Então por que estás aqui? Porque a Maria me ligou. Porque os teus filhos precisam de ti inteiro, não a afogares-te em culpa e uísque. Ela respirou fundo. Porque te amo e não consigo ver-te destruir-te, mesmo que me odeies. Não te odeio. As palavras saíram quebradas, mal audíveis. Odeio que não consiga odiar-te. Odeio que leia esta carta todas as noites. E a parte que mais me destrói é onde a Isabela fala de ti, onde diz que tens um bom coração, onde confiava em ti. Ele levantou a cabeça e os seus olhos estavam devastados. Ela tinha razão e eu estava errado. A minha respiração engatou. O quê? Eu li esta carta 1000 vezes e cada vez vejo-a mais claramente, ele sabia. Isabela sabia que estavas a lutar. Deu-te permissão para esperar, para escolher o momento certo. E tu esperaste, não por malícia, mas porque estavas a tentar proteger-nos. Ricardo, deixa-me acabar. Ele levantou-se movendo-se à volta da secretária. E eu vi o quanto de peso ele perdera, o quão exausto estava. Tu tinhas razão. Nunca haveria um bom momento. No dia em que salvaste os meus filhos, eu mal me aguentava. Se me tivesses contado então, eu ter-te-ia destruído. No primeiro mês, eu nem conseguia entrar no quarto da Isabela. No 6º mês, eu estava apenas a começar a sentir-me humano novamente. No dia em que te beijei, ele parou, a voz a quebrar. Se me tivesses contado então, eu teria perdido tudo o que ganhara. A minha sanidade, a minha esperança, a minha capacidade de amar de novo. Mas eu ainda devia ter feito. Talvez, mas eu não devia ter te atirado para fora sem ler a carta primeiro, sem entender que a própria Isabela te dera esta escolha. Ele estava diretamente à minha frente agora, perto o suficiente para tocar. Eu estava tão zangado, tão magoado, não conseguia ver para além da minha própria dor para entender a tua. Não mereço o teu perdão e não mereço o teu. Mas aqui estamos nós. Ricardo ajoelhou-se à minha frente, pegando nas minhas mãos nas dele. Estive sentado nesta sala por 3 meses, a torturar-me, a ler as palavras da Isabela. As palavras sobre viver, sobre amar de novo, sobre encontrar alguém para ser mãe dos meus filhos com devoção feroz, imperfeita, incondicional. A sua voz quebrou. Essa és tu, Ana. És exatamente quem ela descreveu e eu mandei-te embora. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Os meninos perguntam por ti todos os dias. O Pedro faz desenhos teus e não me deixa atirá-los fora.
O João ainda dorme com a camisola que deixaste para trás. Estão desolados, e a culpa é minha. É culpa nossa corrigir. De ambos. Eu guardei um segredo que não devia ter guardado. Tu reagiste com dor em vez de dares tempo para entender. Ambos cometemos erros. As mãos do Ricardo apertaram as minhas. Podemos consertar isto? Está demasiado quebrado? Não sei. A minha voz era mal um sussurro. Não sei se alguma vez conseguirás confiar plenamente em mim de novo. Eu também não sei, mas quero tentar. Ele olhou para mim, os seus olhos escuros cheios de lágrimas. Fica. Não como a ama, mas como a minha companheira, como a mãe deles, como a pessoa que a Isabela queria que eu encontrasse. Fica e deixa-nos ser a família imperfeita e complicada que devemos ser. Pensei em todas as razões pelas quais devia dizer não, na dor que tínhamos causado um ao outro, na confiança que demoraria anos a reconstruir. Mas depois pensei nos desenhos do João, no riso do Pedro, no Ricardo a ler histórias para dormir e a fazer o pequeno almoço e a aprender lentamente a ser inteiro novamente. Ok, sussurrei. Eu fico. Ricardo puxou-me para os seus braços e abraçamo-nos enquanto o fogo crepitava e a neve caía lá fora. Ambos a chorar, ambos a curar. Há mais uma coisa, Ricardo disse depois de um tempo, afastando-se para me olhar. Quero que os meninos leiam a carta. Quando forem mais velhos, quero que conheçam as palavras da mãe. Todas elas, incluindo a parte sobre ti. Tens a certeza? Tenho a certeza de que devem saber que o último ato da mãe foi confiar em alguém para ajudar a nossa família a curar. E essa pessoa foste tu. Naquela noite eu fiquei para o jantar. Os meninos estavam eufóricos, a falar uns por cima dos outros, a mostrar-me tudo o que tinham perdido. Desenhos, brinquedos novos, histórias da escola. Ricardo observava da cabeceira da mesa, a sua mão encontrando a minha debaixo da mesa, apertando gentilmente. Depois do jantar, sentamo-nos na sala de estar junto à árvore de Natal, a primeira árvore que a casa via em anos. Pedro adormeceu no meu colo. João dormitou ao lado do pai. E Ricardo e eu ficamos sentados juntos à luz da lareira, sem falar, apenas existindo. Não vou facilitar isto, Ricardo disse baixinho. Vou precisar de tempo, espaço para processar, momentos em que esteja zangado ou magoado ou assustado. Eu sei, mas não vou fugir e não te vou afastar de novo. Eu também não. Ele beijou a minha testa. Feliz Natal, Ana. Feliz Natal, Ricardo. 6 meses depois, o quintal estava cheio de balões e caos e risos. A festa de 6º aniversário do João e do Pedro estava a todo o vapor. Crianças de verdade desta vez, não apenas adultos contratados para fazer as coisas parecerem normais. Amigos da escola, vizinhos, crianças, até alguns miúdos da equipe de futebol dos meninos. A casa que outrora fora silenciosa e fria estava agora a explodir de vida. Eu estava na varanda traseira coberta de trepadeiras, a ver Ricardo perseguir um grupo de crianças pelos aspersores, a camisa ensopada, o seu riso a ecoar pelo quintal. Ele parecia mais jovem, mais leve, como se finalmente tivesse largado o peso que carregara por 6 anos. Parece feliz, senhora. Maria apareceu ao meu lado, limpando as mãos no avental. Estivera a fazer bolos a manhã toda. Cupcakes, biscoitos, o elaborado bolo de dinossauro que agora estava na mesa de sobremesas. Estou feliz, disse eu. Aterrorizada, mas feliz. Aterrorizada de quê? Olhei para minha mão esquerda, onde um anel de diamante simples apanhava a luz do sol. Ricardo pedira-me em casamento há 2 meses, no aniversário do dia em que eu salvara os meninos. Nada elaborado, apenas os 4 no jardim. João e Pedro segurando cartazes feitos à mão que diziam: "Vai ser a nossa mãe." Eu dissera assim antes mesmo que ele terminasse de perguntar. De estragar tudo de novo, admiti. De não ser o suficiente, de... Pare, Maria pôs uma mão firme no meu ombro.
Tu salvaste esses meninos 2 vezes. Uma vez da água, outra vez de perder o pai para a dor. Tu és o suficiente. Sempre foste o suficiente. No quintal, Pedro avistou-me e veio a correr, ensopado, atirando os braços à minha volta. Ana, vem brincar. O papai está a perder e precisamos da tua ajuda. A perder! A voz indignada do Ricardo gritou. Estou a deixá-los ganhar. Estás a perder? João gritou alegremente. Eu ri e deixei o Pedro arrastar-me para o caos. Acabei completamente encharcada, o meu vestido de verão colado à pele, o cabelo a pingar, mas não me importava. Eu estava em casa. Mais tarde, depois de os convidados terem partido e os meninos estarem na cama, exaustos de açúcar e emoção, Ricardo encontrou-me no antigo quarto da Isabela. Tínhamos nos transformado ao longo dos últimos meses. As roupas foram doadas, o toucador limpo, a cama substituída por um recanto de leitura e prateleiras de livros infantis, mas a fotografia da Isabela permanecia, aquela do hospital a segurar os seus recém-nascidos, agora emoldurada e pendurada na parede onde os meninos podiam vê-la. E ao lado, numa moldura preta simples, estava a carta, protegida por vidro, preservada para que o João e o Pedro pudessem lê-la quando estivessem prontos. Estás bem? Ricardo perguntou, abraçando-me por trás. Estava apenas a pensar nela, no que ela acharia de tudo isto. Acho que ela estaria grata. O queixo do Ricardo repousava no meu ombro. Ela queria que eles tivessem uma mãe. Ela queria que eu vivesse. Confiou em ti para saberes quando era a altura certa e ela estava certa. Quase nos quebrou, mas não o fez. E agora estamos mais fortes por isso. Virei-me nos seus braços, olhando para ele. Acreditas mesmo nisso? Acredito. Ele beijou-me suavemente. Acredito que a Isabela sabia exatamente o que estava a fazer. Ela sabia que eu precisava de alguém que entendesse a dor, que entendesse os erros, que não desistiria de mim mesmo quando eu desistia dela. Amo-te, sussurrei. Eu também te amo. E amanhã vou começar a papelada da adoção. A minha respiração engatou. O quê? Os meninos precisam de uma mãe legalmente, não apenas emocionalmente. Quero o teu nome nas certidões de nascimento deles. Quero que tenhas todos os direitos, toda a proteção. Quero que o mundo saiba que tu és deles. Lágrimas escorriam pelas minhas bochechas. Tens a certeza? Nunca tive mais certeza de nada. Naquela noite, antes de irmos para a cama, eu estava à porta do quarto dos meninos a vê-los dormir. João tinha um braço sobre o Pedro, protetor mesmo nos sonhos. Pareciam pacíficos, seguros, amados. Ricardo apareceu ao meu lado, pegando na minha mão. São nossos, disse ele baixinho. Todos nós, uma família imperfeita e confusa. O melhor tipo. Ficamos ali juntos, a vê-los respirar, a ouvir a casa assentar à nossa volta. Lá fora, a neve começava a cair. A primeira neve da estação, cedo e inesperada. Mas por dentro, tudo estava quente. Tudo estava claro. A carta da Isabela tinha razão. O luto não tinha de te transformar num fantasma. O amor não acabava com a perda. E às vezes a pessoa que menos esperavas, a pessoa que carregava as suas próprias feridas e erros, podia ser exatamente aquela que te salvava. E hoje, não faço ideia. Às vezes penso que foi o melhor que me podia ter acontecido. Outras vezes, sinto uma pontada de ansiedade, uma sombra do passado que me faz questionar tudo. Aquela dor que se aninhou no peito do Ricardo, o desespero nos seus olhos quando a verdade veio à tona. Não foi fácil. Não é fácil. Provavelmente será sempre assim. Uma mistura confusa de acertos e erros, de alegria e arrependimento. A vida é assim, não é? Nada é definitivo, nada é perfeito. Mas é a minha vida, é a nossa vida, cheia de risos e teimosias de meninos que nos mostram o amor mais puro. E um homem que me ensinou que a força se mede na vulnerabilidade. Valeu a pena? Perguntam-me às vezes.
Eu pergunto-me a mim mesma. A resposta, como tudo na vida, é complicada. Mas estou aqui. Estamos aqui. E isso, por enquanto, é o que realmente importa.